Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é Deus nunca erra. E nós temos uma história muito interessante para demonstrar a soberania de Deus e o fato de que Deus nunca erra e sabe todas as coisas. A história nos conta o seguinte, que um rei que não acreditava na bondade de Deus tinha um servo que em todas as situações dizia: Meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele não erra. Um dia, eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que Sua Majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria perdido um dedo. Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado. Como Deus é bom? O servo apenas respondeu: Meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom, e Ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o seu servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o seu servo e recebeu-o com muita afetuosidade. Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Meus queridos, muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo que nada é por acaso e que tudo tem um propósito. Todas as manhãs, ofereça o seu dia ao Senhor Jesus. Peça para o Espírito Santo iluminar os seus pensamentos, guiar os seus atos, apaziguar seus sentimentos. E nada tema, pois Deus nunca, jamais erra. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu algo tão maravilhoso que nós podemos ler, pensar, decorar e cantar, que está em Romanos, no capítulo de número 11, nos versos de número 33 a 36. E ele diz: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que nunca, jamais nos esqueçamos de que Deus nunca erra. O apóstolo Paulo, depois de explicar aos romanos tantas coisas maravilhosas a respeito de Deus, chegou num ponto em que ele próprio ficou tão maravilhado, tão extasiado, que ele começa a cantar: oh, que coisas profundas! Como são profundas as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a gente sondar os juízos de Deus, as razões de Deus! Como isso é tão maravilhoso! Como é difícil a gente compreender os caminhos de Deus! Nós não podemos, porque Deus não foi aconselhado por ninguém para que tenha que dar satisfação às pessoas.
Ele é Deus, Ele é o Senhor Deus. Quem deu alguma coisa para Deus para que agora cobre dele? Ninguém. Ele nos deu todas as coisas. Ele é maravilhoso, porque por meio dele e para ele e dele são todas as coisas. O que a gente deve fazer? Apesar das lutas, das circunstâncias, o que a gente deve fazer? A gente deve dar glória a Ele eternamente. Amém? Assim o seja. Por quê? Porque Deus nunca erra. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela Tua graça maravilhosa e pela lembrança de que o Senhor nunca erra. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, coisas que nos fogem à compreensão, mas não fogem ao propósito do Senhor. Oh, Deus querido, toma-nos nas Tuas mãos e coloca sempre em nosso coração a convicção de que o Senhor nunca erra. Muitas coisas acontecem na nossa vida, coisas complicadas têm acontecido nesses dias, mas o Senhor nunca erra. Tudo tem um propósito e no tempo oportuno nós vamos entender todas essas coisas. Visita aquele que passa por lutas e por situações incompreensíveis agora, ó Senhor, e que ele possa entender e crer que o Senhor nunca erra. Tudo isso vai passar e o Senhor nos mostrará todo o propósito do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor sabem dessa verdade, que ela faça todo sentido no nosso coração e que possamos vivê-la então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe a vida e o coração e que nós possamos nos lembrar de José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, foi feito escravo, depois foi preso, depois se tornou o segundo no Egito, o governante do Egito. E, quando seus irmãos pensaram que ele se vingaria, ele disse aos seus irmãos: vocês na verdade fizeram um grande mal a mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Havia um propósito, por isso eu passei por tudo aquilo e por isso eu agora sou governador do Egito, para livrar vocês, para conservar a vida do meu povo. Que assim como José, possamos ter essa compreensão também. A gente mesmo às vezes faz escolhas erradas, mas que a gente nunca se esqueça de que Deus é poderoso para transformar o mal em bem, e Ele o faz, e nunca perde o controle da situação. Que o Senhor te abençoe e que a palavra viva transborde no seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.